É, Aí na anterior. é na anterior. Antes dessa. Que É lo, o. mira lo que él, Olha, o que. lo que en el libro de citas O que no livro de citações fala de la parte donde da parte onde hay tanta necesidad, tem tanta necessidade no. porque hay tanta necesidad Porque en el mundo, la existe tanta necessidade do 216 mundo, a del libro 216 de citas, no livro de citações, donde dice, onde diz. ahora la otra noche tuve un grupo Agora, de na cuarto de oración outra aquí noite, dentro, tive um grupo do quarto para de solo- oração aqui para dentro ver se para o ver se o novo ministério que ha sido que prometido, foi vendría prometido existencia viria en el à tabernáculo existência no aquí, tabernáculo antes de aqui, llegar a la carpa. antes de chegar na Bueno, carpa ou hasta na donde tenda. sé, Bom, até onde eu allí sei, no hubo nada. lá não No más aconteceu que nada, solo não tan mais do pronto que como tão entré breve allí, quanto eu el entrei lá, o Espírito entró y solo comenzó a do Senhor discernir los espíritus entrou e y começou a diciéndole a las discernir os personas Espíritos, de sus dizendo para as problemas pessoas sobre os seus y demás. problemas No e as pasó outras a la coisas. tercera etapa. Não passou para a terceira sea, a etapa, la ou parte seja, de la para a palabra parte da hablada, palavra de falada, lo que Dios le do mostró que Deus que lhe iba a hacer, mostrou que iria fazer ou el acontecer. cumplimiento de O la cumprimento parte ya del da cuartito parte de já do madera. quartinho Él de entró madeira. allí Ele entrou lá ou aí dice que continuó e diz que discerniendo, continuou que era la segunda discernindo, etapa mas a la segunda cual él etapa na qual ele está. Na segunda etapa hoje na nas qual ele está. entrevistas, E ele nas Espírito entrevistas, Santo o foi Espírito maravilhoso, Santo foi parecia como que maravilhoso, quizás parecia como continuaria que por um talvez tempo, continuasse por um tempo, hasta que llegue, la até carpa llegue. que a carta, Esse que vai a continuar, carpa ou a tenda chegasse. ou seja, que não E se iba fosse continuar, ou seja, a que llevar não a cabo, iria se Deus realizar ou acontecer, Deus essa não etapa iria desse fazer novo essa etapa ministério desse novo ministério hasta que tuviera la carpa. até que tivesse Se a a carpa carpa, a não- tenda. Se não- a carpa estava não em estivesse todo esse ministério em todo esse irmão ministério Branham, do irmão não iba a Branham, ocorrer. não iria E se a acontecer. carpa, E se a la que carpa foi ou tenda, vista aquela por el que foi reverendo vista William pelo Branham, reverendo não William Branham, estava não estava realizada, feita, cumprida realizada, cumprida en el ministerio de nuestro hermano no William, ministério do nosso tampouco irmão iba a William, llegar a essa tampouco parte iria chegar desse nessa novo parte desse novo ministério, el o qual el precursor reverendo William anunciou, o Branham, reverendo y del William cual Branham habló anunciou e do qual falou nosso apreciado irmão William Soto Santiago, lo cual muchas personas e no se o dan qual cuenta muitas pessoas não percebem que isso, ele estava dando que ele essas boas estava novas dando essas boas novas, e boas estava notícias e mostrando estava o que mostrando seria aquilo que seria esse ministério, esse ministério sob carpa ou tenda, sob um instrumento que Deus estaria usando nesse tempo. O qual ele, em várias mensagens que já estivemos escutando, ele dizia: quando esse ministério esteja operando, trabalhando aí, nos estará dando a fé de rapto, estará pregando os trovões. Porque os trovões contêm a fé de rapto e os trovões é sob um trono de juízo, não sob um trono de misericórdia. Isso não aconteceu no tempo do irmão Branham, nem no tempo do irmão William. Porque esse tempo fechou-se, selou-se, essa dispensação se fechou para que as pessoas recebam a Cristo como seu Salvador, se fechou essa dispensação. Nesse tempo da sua partida, nesses últimos meses finais, aí já estava chegando a seu fim a dispensação da graça. Portanto, para esse tempo, todavia, ainda a carpa não estava funcionando. A tenda. Esse ministério não estava funcionando aí todavia, ou ainda. E ele não cumpriu essa parte no tocante ao seu corpo, enquanto ao seu corpo físico de carne que Deus estava usando aí. Não nesse corpo físico, mas nem por causa disso. Não é por causa disso que Deus não vai cumprir o que ele cumpriu, pois levou esse véu de carne e se levanta, ou esse outro instrumento que Deus já vinha ou estava preparando para usá-lo nesse novo ministério que o reverendo William Branham falou. Mas como o sétimo selo era algo completamente secreto, pois ele não podia dar a conhecer
e nem dar a conhecer abertamente aquilo que esse ministério iria fazer e como é que ele estaria operando, trabalhando. Por isso é que ele dizia, isso é algo novo, uma coisa nova. Eu nunca vi isso dessa forma, essas coisas. Era algo que se estabeleceu sob esse novo ministério, o qual muitas pessoas tropeçam nesse ministério porque o que eles veem é o véu de carne, mas não veem o cumprimento daquilo que Deus prometeu, aquilo que está por trás do véu. Olha, não é o véu de carne que cumpre essa promessa. Quem cumpre isso é o que está por trás. E esse é o extrato que eu estava vendo aí do livro de extratos do sétimo selo, a obra do sétimo selo em todas as dimensões. O número 2, na página aí nós deixamos aí pela metade, depois nós continuamos esse extrato do livro de citações. Mas olhem esta parte aqui da página 34 deste livro de extratos da parte 2 do sétimo selo, da obra do sétimo selo em todas as dimensões. Cada pessoa tem a sua vida pessoal, individual, e não é a vida pessoal de um mensageiro a que produz a mensagem ou o resultado em uma era a favor dos escolhidos. Não é a vida do mensageiro, pois. Senão, o ministério da parte a favor do Senhor que Ele colocou nessa pessoa com a mensagem para esse tempo. Isso é o que faz a obra para esse tempo a favor dos escolhidos. O mensageiro de uma era ou de uma dispensação pode ter tantos ou muito mais problemas do que os filhos de Deus desse tempo têm. E isso nunca impedirá que Deus cumpra o propósito ou o motivo que Deus tem através desse mensageiro a favor dos escolhidos desse tempo e para o mensageiro de uma era ou de uma dispensação. Sempre será um privilégio estar nas mesmas condições ou situações, passar pelos mesmos problemas que o povo passa, ao qual ele é enviado, para o qual ele é enviado. Não diz a Bíblia que Moisés escolheu os vitupérios de Cristo e escolheu ser afligido junto com o povo hebreu antes de gozar e regozijar-se das comodidades e coisas e bens materiais temporários que o Egito oferecia, na posição que ele tinha lá no Egito. Bem melhor ele escolheu ser participante dos mesmos problemas, das mesmas situações ou condições que o povo que ele tinha que levar para a terra prometida. Foi um privilégio para ele isso, mas o povo não compreendeu, não entendeu isso dessa forma. Mas sempre será um privilégio para um mensageiro experimentar também a mesma coisa que os filhos de Deus experimentam desse tempo para os quais ele é enviado, e muito mais no nosso tempo para nós, que não temos a oportunidade de experimentar novamente ou de novo nestes corpos mortais, experimentar aquilo que nós experimentamos aqui no tocante a sofrimentos e a inúmeras coisas que nunca mais experimentaremos. Ou seja, como é que tu vais dizer agora que vai vir um corpo eterno e glorificado? Experimentar os sofrimentos aqui, mas que sofrimento um corpo glorificado vai experimentar? Quase. Ele não vem terminar o que ele deixou inconcluso. Em que cabeça cabe que Deus vai enviar novamente um véu de carne que ele já cumpriu a obra e o labor nesse véu de carne, que ele já fez através desse véu de carne quando esteve aqui na terra e passou pelos sofrimentos, pelas aflições nesse véu de carne, e o vai mandar novamente para que cumpra os sofrimentos e as aflições que tem que passar o véu de carne que Deus está manifestando nesse tempo final, no cumprimento da visão da carpa da tenda. Não pode enviar um corpo eterno e glorificado para que passe pelos sofrimentos de carne e osso, como nós temos nesses corpos temporários. Deus levanta outro instrumento, outro véu de carne, para que passe pelo processo final, o último processo do último mensageiro, porque depois desse mensageiro não tem outro. Não que o irmão William disse que depois desse mensageiro não tem outro. É exatamente assim mesmo. Depois desse último não tem outro. É assim mesmo. Esse é o último profeta mensageiro dispensacional que estaria dando para o povo a fé de rapto. O que acontece é que não lhes agrada. Eles não gostam desse véu de carne. Não é do agrado deles, mas aos escolhidos de Deus que
serão raptados, serão transformados e raptados. A eles sim. Por quê? Porque eles não olham o véu para o véu. Eles estão vendo aquele que está por trás desse véu, que está cumprindo aquilo que ele prometeu. E como ele vem para os que vão ser transformados e raptados, Deus não vai dar graças a ninguém, prestar graças a ninguém para que se cumpra aquilo que eles querem, do jeito que eles querem que se cumpra. O cumprimento da vinda do anjo forte descendo do céu, entregando o título de propriedade para um homem, e esse homem dando para a igreja, pregando e dando a conhecer a fé de rapto. Deus não vai satisfazer esses. Não, é que isso já aconteceu. E isso não aconteceu, como estivemos falando, porque tudo isso agora está se abrindo, e isso não estava escrito. E é o mistério do sétimo selo, qual contém a fé de rapto. Portanto, não podia ser dado a conhecer sob a dispensação da graça. Ele não podia levantar-se do trono de intercessão, como estivemos falando, e Deus nos esteve mostrando esse grande mistério, que ele, o que ele falou através do irmão Branham e que ele falou através do nosso irmão William, era o que ele faria quando ele se levantasse do trono de intercessão. Ele falava tudo isso e depois convidava as pessoas para receber a Cristo como seu Salvador. Mas como é que vai convidar a Cristo como seu Salvador se tu já estava dizendo que ele já tinha tomado o livro e o tinha trazido à terra e estava se proclamando a fé de rapto, os trovões? Ele estava falando daquilo que Deus iria fazer depois de que ele se levantasse do trono de intercessão, tomasse ou pegasse o livro de propriedade, o abrisse e o entregasse a um homem. E esse homem iria profetizar, iria falar, iria dar a conhecer o que contém os trovões. E o que é que os trovões contêm? A fé de rapto. O mistério do sétimo selo sendo aberto. E experimentar novamente esse sofrimento. Jesus os experimentou, mas não voltou de novo, regressou para experimentar os sofrimentos que os apóstolos iriam ter nessa perseguição. Vê, Deus cumpriu isso nos seus apóstolos, e depois nos seus mensageiros. Paulo, Irineu, Márcio de Colombo, Lutero, Wesley foi trocando de máscara, Deus em morte e mudando. E para o último tempo, o tempo final, o último véu de carne que passará por todas essas aflições e perseguições. E nesse aperto ou perseguição é que se provará, se fará a prova de quem é que vai ser transformado e quem vai ser raptado. Esse é o último tempo de prova, de provação. E aí acontecerá o cumprimento de Apocalipse 11. Vejam que é no final do ministério, desses 3 anos e meio antes da grande tribulação. Se conhecemos quando começar a grande tribulação, saberíamos quando começar os 3 anos e meio, porque tudo é num entrelaçamento. Agora veja o que esse mensageiro diz. O mensageiro continua dizendo: o mensageiro do último tempo, do tempo final, também estará muito contente de experimentar a mesma coisa ou muito mais dos sofrimentos e problemas e diversas situações pelas quais vocês passam. Para ele não será um motivo de desacordo, de desavença com Deus passar pelas mesmas situações. E assim ele saberá que realmente nós necessitamos de uma mudança. Como? Ele sofrendo e passando pelas mesmas coisas, mas não pode vir um corpo já eterno glorificado para passar por esses sofrimentos, quando já o tempo desse véu de carne já se cumpriu no tempo desse véu de carne. Aquele que fale assim está acrescentando ou tirando a palavra. E não vai ter desculpas depois de vir dizendo aqui, tu falastes aqui na mensagem. Não, tu interpretastes como tu quiseste, mas eu não quis dizer isso. A palavra está interpretada tal como é, e a interpretação da palavra é o cumprimento dela. Quando aparece o cumprimento da palavra, aí Deus está cumprindo isso que ele falou. A presença do cumprimento dessa palavra é a interpretação disso ou dela. E vejam quantas vezes ele falava isso em diversos países.
em diversos lugares e lhes falava desse outro que viria. E todos aí não percebiam, não se davam conta daquilo que ele estava falando. Por quê? Porque estava cerrado, selado, velado. E mais agora os escolhidos de Deus, ao subir e serem lançados na era da pedra angular e serem convocados no sobe aqui, aí em cima se vê tudo claramente, e aí podemos entender este grande mistério, o qual aqueles que ficaram lá embaixo não subiram vão estar em escuridão, atentas, e então vão se inclinar já para a parte de blasfemar, falar contra, chamar de fanático e todas essas coisas, para o qual também tem que se cumprir essas escrituras. Cada um vai se localizar, ficar no lugar que lhe corresponde. Aqueles que estamos localizados na era da pedra angular de dispensação do reino somos os que vão ser transformados. Tão simples assim. Aqueles que ficaram lá embaixo e não veem, não entendem a obra do sétimo selo, Deus operando no meio do seu povo, cumprindo as profecias que foram faladas a respeito dele. Aqueles que não entendem isso, não compreendem isso, são os que estavam lá embaixo, e enquanto Jesus estava em cima, escutando essas instruções para ir até Jerusalém, dos ministérios de Moisés e Elias. Agora, olhem, continua dizendo ele aqui. Para ele não será motivo de desavença ou desacordo com Deus ter que passar pelas mesmas situações ou condições, de modo que ele saberá realmente, assim que ele saberá que realmente nós precisamos de uma mudança, e diremos: e não te deixaremos até que nos abençoes. Não te deixaremos esse ministério que estará selando os escolhidos até que nos abençoe. Agora, a bênção de Deus foi dada e selada no tempo do irmão Branham? Não. Foi selada e foi recebida por nosso irmão William? Também não, porque ainda estamos aqui, pois então fazia referência, ou se referia a esse outro que viria, e que com a bênção que ele estaria falando, estariam sendo selados, e ele diz que não o soltarei, tal como aconteceu com Jacó. Diz que os escolhidos dirão: não te soltarei até que recebamos a bênção da transformação. Não te soltaremos, ou seja, que Deus vai cumprir neste tempo final aquilo que ele prometeu, da forma em que ele disse ou falou. Podem ficar pulando, saltando e depois vir batendo na porta dizendo: mas nós também cremos, tínhamos crido ou criamos, e porque não aconteceria um rapto, porque ainda estamos aqui. Não se supõe que aconteceria. É porque vocês viram, interpretaram aquilo que Deus trouxe do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Uma interpretação, teve uma interpretação intelectual, e o escolhido de Deus nessa era da pedra angular de dispensação do reino deve estar com os olhos espirituais bem abertos, porque um movimento que Deus vai fazendo, vê como é que saem os imitadores e ficam fazendo e a imitar a mesma coisa. Esses são os que podem desviá-los da atenção que ele já disse desde o princípio, desviá-los da atenção. Todos com a carpa, todos olhando para a grande carpa catedral em Porto Rico. Todo aquele que olhar para outro lugar, e o líder que continue fazendo isso, o líder está em grandes problemas diante de Deus, e prestará contas por ele, pelas pessoas que ele arrasta após si também, porque tem só uma direção, e é o Espírito Santo no meio da sua igreja, que sempre foi através de um instrumento. Quando nas eras o mensageiro partia, o que é que fazia? Ou não, o mensageiro quer dizer isso aqui, quer dizer isso outro aqui, quer dizer isso outro aqui. Um monte de grupos saíam, eram produzidos. Mas e na era da pedra angular, que quando se entra na etapa de subir lá em cima, Deus, então, como ele nos disse, nos falou, ele deixou esses ministérios no meio da igreja, cumprindo esse sétimo selo, o qual, ao ser aberto, esse sétimo selo, e ser iniciado esse ministério no meio da igreja, ser iniciado, acontece essa meia hora de silêncio aí. E aí se está realizando, se fazendo uma obra aqui na terra, no meio da igreja, a favor da igreja, para quê? Para dar-lhe a fé, para ser transformados e raptados. Agora olhem. Como? De que forma? Agora olhem um momentinho essa parte onde ele fala que para ele sempre será um privilégio para o mensageiro experimentar a mesma coisa. Agora, vamos ver onde nós tínhamos lido algo aqui. Lemos algo aqui.
No final da página 34 foi onde ele diz... Ou seja, não escolheu. Moisés bem melhor escolheu ser participante dos mesmos problemas. Ou seja, Moisés pôde ter rejeitado isso, Moisés. E é o que falou o irmão Branham. Ele disse nessa página... A página 256 do tomo, a introdução da segunda vinda de Cristo. Esta mensagem é a mensagem paradoxo. E nós tínhamos lido em uma mensagem um extrato aí, onde ele falou disso. E aqui, pois, ele fala um pouquinho mais detalhadamente. Ele diz, este francês, o segundo aqui, ele escreveu, está falando sobre... Mas olhe, para que tenha um quadro claro do que ele vem falando. Eu estava falando a respeito de que eu estive em Fênix uns quantos dias antes disso e que eu tinha visto diferentes frutos crescendo em uma só árvore. Vários frutos. Vi um laranja, toranja, mandarinas e tangerina, todas essas frutas crescendo, porque era uma árvore cítrica. Mas ele disse que cada um floresce e produz novos frutos, mas apenas estão esses galhos originais, estão aí, esses galhos originais. Quando a verdadeira árvore mesma produzir um outro galho, ela vai produzir o mesmo tipo de fruto que está no talo, na raiz. Mas esses outros galhos estão produzindo seu fruto, mesmo que estejam vivendo da vida dessa árvore. Eu disse, isso são como organizações sendo colocadas na videira. Jesus disse a sua videira, e cada vez que essa videira produz um galho, um ramo, será exatamente como a videira, terá o mesmo fruto. Bom, esse grande ministro da organização pentecostal mais grande que nós tivemos estava de pé aí, e ele ressentiu isso. Diz, eu não queria dizer assim dessa forma, ele sentiu isso. Eu pensei e disse, eu sim quero dizer isso dessa forma. Eu disse exatamente, eu não me retrato, não faço a retratação de nada. No outro dia, quando eu falei a respeito desses altares, sem saber, sem nunca ter visto isso na história, eu nunca falei nada ainda, desde a plataforma, sob inspiração, daquilo que eu tenha que me retratar. Nunca me retratei de nada. Vocês podem chamar isso semente da serpente, ou o que vocês desejem chamar, seja o que for, essas mensagens ou a grande ramira ou prostituta, isso que tanto se opõe a elas mensagens, mas venham, e por que vocês não vêm até mim com as escrituras, com isso, para ver se isso está correto? Este homem subiu, me abraçou e iria dizer, ele disse, irmão Branham, eu para não ser sacrílego, mas isso poderia ter sido o capítulo 23 de Apocalipse. Vocês sabem, outro livro acrescentado, certamente disse ele. Isso não seria correto, não devemos acrescentar nada. E justamente, quando ele começou a falar isso, ele começou a falar em línguas. E o rapaz não sabia o que significava falar em línguas. E tão breve, quando ele fez isso, diretamente na minha frente estava uma mulher francesa de Louisiana e ela disse, isso não precisa de interpretação nenhuma. E isso era francês puro francês. E um homem levantou-se e disse, isto é correto? E muito atrás, lá na parte de trás, estava o intérprete para as Nações Unidas. E ele deu o seu nome. Ele nunca esteve lá antes. Ele disse, corretamente, isso é certo, isso é correto. E aqui está o que foi escrito. E cada um deles tinha a mesma coisa escrita quando eles se juntaram. Cada um daqueles que estavam fazendo a interpretação com exatidão. E este francês, o segundo aqui, ele escreveu isso porque ele esteve anotando uma ata da reunião. E aqui está o que ele escreveu. Eu, Victor Lidiox, sou um verdadeiro francês, um cristão nascido de novo, cheio com o Espírito Santo. Vivo no 809 Norte Callequin, Los Angeles. 46, assisto ao Templo Betel. Arne Bix é o nosso pastor. O ministro pentecostal, a igreja pentecostal maior de Los Angeles. Uma tradução de uma profecia sobre o irmão Branham dada por Danny Hearn em francês, 11 de fevereiro de 1961, no Desejum dos Homens de Negócio, café da manhã do Evangelho completo dos Homens de Negócio, uma fiel tradução da profecia. Os três disseram que esta é porque tu escolhestes o caminho estreito, vê? Diz o irmão Branham, simplesmente contra. Eu teria que caminhar sozinho, vê? Eu posso entender isso. Moisés teve que fazer a
sua escolha. Aí está sobre Moisés. Moisés também teve que fazer a sua escolha. Ele não tinha que fazê-la, mas ele o fez. Ele a fez. O caminho mais difícil, a via mais difícil, porque tu escolheste o caminho estreito, a via mais difícil, o caminho mais difícil. Tu fizeste, tu caminhaste pela tua própria escolha, diz o irmão Branham. Em outras palavras, eu não tinha que fazer isso, que fazê-lo. Eu poderia pôr a seu lado da sua parte e ir com ele se eu quisesse, junto com esse que estava aí falando com ele, dizendo, mas eu quero ficar com a palavra. Tu escolheste a decisão correta e precisa, e é o meu caminho. Se vocês prestam atenção, está bem recalcado e sublinhado. Se vocês prestarem atenção, isso está escrito em francês, falado em francês. O verbo antes do advérbio, devido a esta decisão transcendental, uma enorme porção do céu te espera. Agora, isso é o que eu me perguntava. Quando eu morrer, será? Então eu pensei, casualmente eu pensei, o céu não está dividido em diferentes partes ou porções para nós lá em cima. O céu é o reino dos céus que está dentro de nós, que a pessoa espera ou aguarda. Vê, agora observe. Que decisão mais gloriosa tu tomaste. Isto em si mesmo é aquilo que dará e fará com que aconteça a tremenda vitória no amor divino. Vê? Nós diríamos na tremenda vitória do amor divino, mas em francês seria amor divino. Assim como em alemão ou em qualquer outro idioma, vê? Eles colocam o verbo antes do advérbio. Vê? Agora, vê o que significa descer até o Jordão. Estamos aqui embaixo agora. Cruzemos para o outro lado agora. Deixemos de brincar. Cruzemos para o outro lado agora, porque tudo pertence a nós. Vejam como, de que forma tudo culminará, onde finalizará, onde? Na grande vitória do amor divino. Onde? Na parte onde ele diz ou fala que a grande vitória no amor divino será em um quartinho. Ele escreveu isso no livro de citas. Isso deve estar na citação onde se fala de amor divino. Aí nós podemos talvez vê-la aí. Essa parte ali. E ele escreve no quartinho. Selo verdadeiro aqui pode ser que seja este, onde diz, parágrafo 464 do livro de citações. É este mesmo. Isto em si mesmo é o que... Ou seja, ele está citando aqui na mensagem o selo verdadeiro da Páscoa, o que em paradoxo ele tinha falado, e aqui ele volta a repetir isso, a contar isso, e fala, e vem falando disto que estávamos falando, e essa partezinha aí diz, isto em si mesmo é o que, um grande parênteses em torno disso, o qual dará e fará chegar a acontecer a tremenda vitória no amor divino. Eu não sei o que isso significa. Isso chegará a acontecer talvez na pequena capa, tenda, um desses dias, colocada lá atrás. Ele vai dar isso a conhecer. E ele diz no quartinho, amor divino. Ou no quartinho, eu não tenho isso agora aqui em mãos, mas onde é que acontecerá, ocorrerá todo esse glorioso evento, o acontecimento da grande vitória do amor divino, e a culminação será a ressurreição e a transformação num quartinho de madeira, a finalização. Portanto, para chegar a essa etapa dessa grande vitória no amor divino, o ministério que estará operando, trabalhando aí, será um ministério que terá compaixão pelas almas. Será um ministério tal como Jesus o teve. Porque ele vem com o ministério de Jesus na sua segunda manifestação, com o de Moisés na sua segunda manifestação e com o de Elias na sua quinta manifestação. Será a coluna de fogo, operando através desse ministério, o qual estará aí nesse quartinho de madeira operando, e não estava o reverendo William Branham aí ou lá, porque ele disse que olhava para baixo, tentava descer, ele e o anjo não estavam lá, ou seja, que chegará um momento em quando desçam, já para isso, é onde acontecerá por esses dias a ressurreição. Porém, o ministério que estava aí, sendo operado, trabalhando, não era o reverendo William Branham, nem tampouco era esse anjo. Portanto, a coluna de fogo estava falando com alguém e estava operando, trabalhando através de alguém que estava aí. Um véu de carne presente.
não uma pessoa que já tinha partido. Mas isso, olhem, o escolhido de Deus entende isso agora, completamente, inteiramente. Está agarrado, essa fé está agarrada e cimentada, basada no cumprimento dessa promessa. Tal como foi fundamentada a fé para crer e ter o corpo teofânico, em que estava baseada essa fé no cumprimento da vinda do Messias em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus. E o escolhido de Deus está basada a sua fé, ou a fé, no cumprimento da segunda vinda do Senhor, onde ele escreve aí que o ministério que está operando dentro do quartinho de madeira diz, é o ministério da segunda vinda do Senhor, ou seja, que o cumprimento da vinda do Senhor é o ministério que está operando, trabalhando no meio da igreja em uma grande carpa catedral. Mas só quem entende isso é os escolhidos que estão fundamentados com a fé, assim como a fundamentaram em crer e obter o corpo teofânico no cumprimento da primeira vinda, pois para ter o corpo eterno e glorificado se necessita basear a fé em algo, em que? No cumprimento da segunda vinda, nesse véu de carne. Tão simples assim e tão complicado para os incrédulos, porque o incrédulo jamais vai conseguir crer. E o manufaturado, pré-fabricado, aí é que vira churrasco. Ou seja, que até aqui posso chegar, eu não posso aguentar isso. Isso eu não recebo, porque também não é para eles. A bênção da transformação é para aqueles que fundamentem a fé no cumprimento dessa promessa. E a vitória do amor divino, vejam como tudo vai se desenvolvendo aí nesse quartinho de madeira e o que está acontecendo na grande carpa catedral. Este domingo que passou aconteceu algo que para mim me comoveu a alma, o meu coração, e eu senti essa parte de ter essa compaixão por uns irmãos, tudo isso das virtudes, as quais têm que estar completamente, inteiramente nos escolhidos de Deus, para poder chegar a essa estatura, a altura do varão perfeito e poder expressar esse amor para as demais pessoas. Por quê? Vejam, a terceira etapa causa impacto na noiva, causa impacto nas faltas, impacta os perdidos, os 144 mil. Porém, temos que ter as virtudes todas manifestadas na nossa vida para ter essa compaixão pelas almas e poder chegar a ver essa parte aqui, onde o irmão Branham nos fala na página 216 que estávamos lendo, diz: e parecia como talvez continuasse por um tempo até que essa carpa o tenda chegasse. No marco do mesmo ministério que eu tive, porque as entrevistas hoje teve 4 visões grandes e sobressalentes que deram lugar nas entrevistas. Aconteceram, portanto, ao parecer, bem melhor eu vou continuar até que talvez a carpa ou a tenda comece. Onde quer que ele tenha escolhido para começar a declarar o seu nome de uma forma nova, de um jeito novo. Mas quando fizer isso, será tão perfeito como os outros foram. E será então estou confiando em Deus que será muito maior do que os outros, ou seja, que a primeira e segunda etapa, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos enfermos, dos doentes e das pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Ou seja, vejam que essa terceira etapa e esse novo ministério é para essas pessoas também, ou seja, que causa impacto em todas essas pessoas. Vejam, na carpa, na tenda civil, essa fila longa, e isso vem por alguma coisa vai acontecer isso, por algo vem isso. E se esteve abrindo nesses dias uma coisa muito importante, a qual se está dando a conhecer aqueles que serão transformados e aqueles que vão ficar. Se está dando a conhecer isso, os que vão ser transformados e os que vão ficar. E como tudo tem que ser falado e tudo é por criação, pela palavra falada, que se criam as coisas, vê, a ressurreição é pela palavra falada, a transformação vai ser pela palavra falada. Tudo é pela palavra falada. E olhem, quando no domingo
E como eu tomo esta parte, sem mencionar, eu pego essa parte, vamos ver, sem dar os nomes, porque tudo isso nos mostra e nos dá um ensinamento, um grande ensinamento no programa divino. E eu queria compartilhar com vocês. Olhem, tinham umas pessoas que estavam aí ou lá, e se lhes falou para elas, pois que não havia, ou que eles esperassem, porque não ia haver, e que esperassem ir. Aí Deus me mostrou algo aí, porque eu senti a presença de Deus quando me falou, busca, chama eles. Não deixe eles passarem, ou seja, não deixe de atendê-los, de falar com eles. Foi uma experiência muito, muito formosa. E eles foram chamados, essas pessoas, e eu os atendi. E depois veio a Escritura, que depois aí, ele me mostrou e me deu quando Jesus lê. Vamos ver aqui, isto é em Mateus 14, 13, onde diz, ouvindo Jesus se afastou-se daí em um barco para um certo deserto, a um lugar deserto e afastado. E quando as pessoas o viram, lhe seguiram a pé desde a cidade. Saindo, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão por eles e curou aqueles que deles estavam doentes, enfermos. Entre eles estavam enfermos. Em outro lugar ele diz, não deixe ele embora, dai-lhe vós de comer a eles. Ou seja, aqui, isso é um ensinamento muito importante para os escolhidos de Deus, o qual devem eles devem pedir a Deus que lhes ajude, porque nós não podemos olhar ou ficar olhando as coisas de uma forma humanamente, senão que todas as virtudes vão chegar até o nível de perfeição que é o amor divino, para que nesta etapa e já se está virando para a reta final, todos podemos ser de grande bênção para esse ministério, possamos ser, porque humanamente a pessoa pode ver as coisas de uma certa forma, e o Espírito Santo ver elas da forma correta, certa, e as pessoas podem olhar para elas de um outro jeito, de uma outra forma, como humanamente a pessoa vê as coisas, ou a gente vê as coisas. Mas nós devemos estar conscientes de que o Espírito Santo é quem está operando e continuará operando no meio do povo, nessa manifestação e através dessa coluna de fogo, estar nos dando todas as coisas que se estão fazendo e se farão. E tudo é de uma forma progressiva. Para chegar até isso, temos que ter todas essas virtudes manifestadas nas nossas vidas. E seguir e ver, continuar, e ver essa compaixão que Jesus teve nessas diferentes ocasiões ou vezes, as quais são manifestadas já num nível total, pleno neste tempo final, porque é o tempo onde Ele estaria cumprindo a ressurreição e a transformação. Portanto, é um tempo de pedra angular, tal como foi na sua primeira vinda. E essa parte onde ele também diz ou fala, aí mesmo deixa eu continuar lendo, porque aí mesmo que diz, e quando anoitecia, se aproximaram a ele seus discípulos, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é tarde, passou, despede a multidão, para que vayam até as aldeias e comprem de comer. Humanamente,
Era, vamos dizer, o correto nesse momento, a parte humana fazer isso. Não, vamos fazer isso desse jeito aqui. Estavam dando as diretrizes, as direções a Jesus. Mas Jesus então muda todo esse panorama e em vez de dizer para eles, sim, digam para eles que façam isso, que eles se vão e busquem algo para de comer, que era o normal a se fazer nesse tempo. Mas vejam, tinham aí o Criador dos céus e da terra aí. Tinha aquele que podia dar alimento. E o que ele diz? Jesus lhes falou, não tem necessidade de ir embora, dai-lhe voz de comer. E aí é que ele diz, e eles disseram, nós não temos aqui, senão aqui 5 pães e 2 peixes. E aí é que ele escreve, o irmão William, os 7 trovões, o 7º selo. Nós lemos isso faz pouco tempo, desse escrito. Agora vejam que como no tempo da visão da carpa da tenda, se está vendo esse pão de vida que Deus está dando para os escolhidos de Deus, aqueles que têm as vestimentas brancas, que é o Espírito Santo, mas também lembrem-se de que é para as virgens fátuas. Portanto, estas vitaminas que Ele nos está dando, agora neste tempo, que é uma mensagem e uma obra rápida, para que essas virtudes se manifestem inteiramente nessa etapa, completamente cheguem na coroação do amor divino, sendo expresso e tendo assim compaixão por todas as pessoas, e que sejam escolhidas de Deus, instrumentos também para realizar essa obra, os escolhidos de Deus. E também isso causa impacto nas fátuas, mas já os escolhidos estão completamente com conhecimento do mistério do 7º selo, com conhecimento da segunda vinda do Senhor. E já com o conhecimento desse mistério, já tem algo muito importante aí, do qual se esteve falando, e cada vez vamos percebendo, nos dando conta que estamos chegando a essa etapa onde o que faltaria seria, pois, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E então essa pessoa, esse escolhido de Deus, pode falar a palavra e as coisas também acontecerão. E assim vem a fazer parte ou ser parte desse ministério. Mas lembre-se que existe uma chave, e a chave é a fé, e a fé é a revelação para chegar a ter isso. E portanto, as virtudes têm que estar manifestadas na pessoa, as virtudes, não olhando e pensando como terrenalmente, senão olhando e pensando espiritualmente, e tendo assim compaixão pelas almas. Essa é a grande vitória no amor divino que Deus nos está dando, porque dia a dia vencemos no dia a dia. E como vencemos? Como é que vamos ser os vencedores deste tempo final, deste último tempo? Vencendo o quê? Diz na página dos selos. Os selos na página 115. Por aí. Agora, esse vencedor tem que ser um homem vivo, vivente, que está vivendo neste tempo final com o seu grupo, o qual ele chegará na parte culminante de ser os vencedores com esse líder, o vencedor. Porque eles vencem o quê? Olhem a promessa para quem é a promessa, página 115, na metade da página. Todos, como cristãos, sabemos que Deus jurou para Davi que levantaria a Cristo para sentar-se sobre o seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E fez isso. Jesus disse, ao que vencer, e diz o irmão Branham, ao anticristo e todas as coisas do mundo. Vejam como é que vêm a ser ou se tornam junto com o vencedor, vêm a ser vencedores, porque é ao que vencer o anticristo e as coisas do mundo. Nenhum daqueles que partiu, tanto mensageiros como filho de Deus das eras passadas e do nosso tempo, conseguiram vencer. Venceram até o momento onde eles chegaram ou chegou, mas ser o último vencedor do tempo final, do último tempo, é o anjo do Senhor Jesus Cristo.
E aí se cumpre novamente esta escritura, porque continua sendo o anjo do Senhor Jesus Cristo que está no meio da sua igreja, nesse último instrumento. Se confundem ou ficam confusos nas próprias escrituras, as quais têm múltiplos cumprimentos. Esse último vencedor, que tem que estar vivo para poder ser um vencedor, tu tens que estar vivo neste tempo final. Para vencer o quê? Até a morte, porque seremos transformados, ou seja, que vencerá até a morte. E ele diz, o anticristo e as coisas do mundo, todas as coisas do mundo. Eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele se levantará algum dia. Agora, algum dia que todavia está por diante pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Qual é o trono que ele tomará? Esse trono onde ele estará manifestado como filho de Davi. Ou seja, que neste tempo nós temos essa manifestação desse título de filho de Davi cumprindo-se no meio do povo. Mas de uma forma tão simples, onde ele estará cumprindo aí a promessa desse servo fiel e prudente, desse vencedor junto com os escolhidos que são os vencedores também, junto com ele, que permaneçam vivos. Os que partirem, pois chegaram até esse momento e têm a promessa de que vão ressuscitar. E já com a ressurreição e ter o corpo eterno e glorificado, também são vencedores. Mas os vencedores que são os que, se eles fazem referência aí, vencem o anticristo e as coisas do mundo. Esse é o último mensageiro, e depois desse último mensageiro não tem mais nenhum. Mas olha só, mas ele falou isso. Ele falou isso, que depois desse último mensageiro não vem mais nenhum. O que acontece é que, vamos lhes dar uma ajudazinha. Ele estava falando de outra pessoa. Não, que tá bem, não fique preocupado com isso, tudo certo. Continua pensando assim, desse jeito. Tem um grupo de escolhidos que sim, crê nisso conforme como foi falado, e não vai pôr interpretação nisso, porque isso foi o que ele falou. A palavra que ele falou sendo materializada neste tempo final no cumprimento dessa promessa que ele falou. E aí estão vendo a palavra sendo cumprida, sendo vivificada. Essa é a interpretação. O personagem no meio da igreja cumprindo isso, que ele disse que depois dele não viria mais nenhum. E isso é desse jeito. Depois desse último, não viria mais nenhum. Assim que tudo é simples. Porém, como tropeçam com o véu de carne, pois ficam com seus credos, com seus dogmas e com as suas coisas e não veem a realidade do cumprimento. E como é tão simples, lhes passa por cima em branco, que não veem. E depois vem com o choro e com o rugir de dentes. E ele falou isso e disse, eu agora os posso ajudar, mas chegará o momento em que não poderei fazer nada por você. Por quê? Porque ele não estaria no meio do povo. Já não poderiam dizer, irmão William, tal coisa, me ajuda, irmão William. Já aí, ele não poderia fazer nada, porque aí teriam que já se ater ou às bênçãos ou ao juízo divino. Porque agora ele está como leão, como juiz. Mas porquanto a igreja noiva tem o sangue aplicado no marco e nas portas da sua arma, da sua alma, por isso é que podem entrar no lugar santíssimo, porque eles têm o sangue no marco e nas batentes das portas, e por isso é que eles podem estar aí do lado da presença de Deus. Os filhos de Arão não podiam. Nesse momento o propiciatório não estava aspergido com sangue, não tinha sangue lá, portanto tinha juízo, e morreram. Isso é o que acontece com as pessoas que entram na presença de Deus com fogo estranho. E tudo isso aí envolve blasfêmias, está envolvido aí blasfêmias, zombaria e todas essas coisas havidas e por haver dentro do lugar santíssimo. E mesmo que não morram aí nesse momento, espiritualmente, então morrem aí. E também podem morrer fisicamente no momento, no instante ou mais lá na frente adiante. E se não morrem estando
E antes de que se cumpra a ressurreição e a transformação, pois morrem na grande tribulação, ou seja, que tarde ou cedo vão morrer. Cedo ou tarde vão morrer. E os escolhidos de Deus, ao terem o batismo do Espírito Santo, vejam esses com vestimentas brancas. Vê como isso é formoso. Deus nos mostrou isso domingo, como é que esses são os que enchem essa grande audiência, escutando e recebendo esse alimento, esse pão de vida. Pois claro que são os únicos que estão recebendo isso. Os outros não busquem uma forma para que eles escutem, para que escutam, porque não tem o Espírito Santo. E como não tem, aqui não tem o Espírito Santo, jamais escutarão. Vão ficar com tudo o passado, o que passou. Ou seja, nós ficamos com isso, mas atualizado. Sendo cumprido isso que foi falado ou se falou. Eles ficam com isso que foi falado, de que viria, que se faria, que se manifestaria, mas não ficariam ou ficam com o cumprimento disso que o qual eles creem se está acontecendo, se está cumprindo no tempo presente, está se realizando no tempo presente. Nós ficamos com o cumprimento daquilo que foi falado pelo reverendo William Branham e daquilo que foi falado pelo nosso amado irmão William Souto Santiago. Por isso é que ele nos dizia, busquem as mensagens do irmão William, tem o livro dos selos, tem o livro de citações, o livro das eras, tem todas essas mensagens, porque para que quando isso aconteça ou acontecer, não tropecem. E possam estar bem empapados, muito cheios disso, de como seria o cumprimento disso que falou o reverendo William Branham. Ou seja, tudo isso que falou o reverendo William Branham estariam vendo sendo cumprido no meio da igreja, isso numa grande carpa catedral, tenda catedral. E assim não tropeçariam. Mas aqueles que apenas estão ficando com a letra, não é ter a letra, não é ter a mensagem, é compreendê-la, entendê-la. E muitos dizem, não, é que nesse tempo que se cumpriu, tudo foi nesse tempo ou naquele tempo. Pois isso, você baseia sua fé nisso e não vai receber a promessa. Se basear a fé nisso, tu não podes receber o efeito de uma promessa basando a fé em algo que não vai produzir isso para ti. Agora, basear ou basar a fé na Escritura sendo cumprida, sendo vivificada, isso sim vai produzir o corpo eterno e glorificado. Bom, foi para mim um privilégio grande poder gravar estas palavras de hoje, segunda, 6 de novembro deste ano de 2023, e agradecidos a Deus por haver-nos colocados para viver neste tempo, e que vocês, irmãos e amigos que me escutam, e o missionário Miguel Bermúdez Marim, todos os ministros, irmãos e irmãs, tenham subido para a era da pedra angular e estão dentro da dispensação do reino. E assim, dessa forma, poder ver aí dentro como é que Deus está obrando, operando nas nossas vidas, e Deus nos ajudando a todos nós a chegar a esta estatura, a estatura do varão perfeito, e ter todas essas virtudes manifestadas para se chegar à culminação, à finalização do cumprimento da visão da carpa da tenda, onde será realizada a grande vitória, se fará a grande vitória do amor divino. A grande vitória do amor divino, a qual obteremos os que vençam o anticristo e as coisas do mundo. Assim que vencedores do tempo do fim, do tempo final, vencedores da era do amor divino, continuem adiante em frente sem desanimar e focados, como sempre eu tenho lhes falado, nas promessas, sem olhar nem para a esquerda nem para a direita, senão nas promessas, agarrados da coluna de fogo manifestada neste tempo final, no cumprimento daquilo que já foi profetizado. Por agora, não temos a letra apenas, senão que temos a letra, mas também temos o cumprimento dessa letra, não só a letra. E aí, Pedro tinha o cumprimento da letra, lá, andando com Jesus. Hoje temos o cumprimento da letra, andando com esse ministério, o qual Deus está, através dele, cumprindo as profecias que foram cumpridas
na primeira vinda, as que se cumpriram lá e as que se cumprem na sua segunda vinda, cumprindo-as nesse instrumento. Foi para mim um privilégio grande poder gravar estas palavras sob o tema vamos colocar na carpa. É igual. Porque estamos colocando assim. Na carpa é igual a grande vitória do amor divino. Na carpa é igual a grande vitória no amor divino. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Dr. José Benjamin Pérez Matos.